vamos voltar a Brasília, que a Soane Guerreiro está me chamando. Ela está lá com o senador Randolfo Rodrigues. O senador Randolfo Rodrigues é líder do governo e ele vai conversar conosco sobre o orçamento que foi aprovado agora há pouco. Soane, por favor, minha querida, começa a entrevista para mim. Tudo certo, Raquel. Voltamos aqui, então, líder do governo no Congresso. Tivemos um resultado esperado para hoje, né? Último dia de trabalhos legislativos. E quero entender qual foi a avaliação do governo em relação a esse montante de emendas, líder, e também a esse calendário, que é uma inovação esse ano. Se isso pode prejudicar outros tipos de investimentos. Inclusive, teve uma redução também, né, no valor da Previdência Social. Quero entender como é que foi essa negociação com o governo, se isso pode impactar em algum aspecto a Previdência. Muito obrigada pela sua entrevista. Suane, boa tarde. Boa tarde a Raquel, a todos que estão assistindo pelo SBT News. A peça orçamentária, quando o governo encaminha para o Congresso, acaba o resultado final nem sendo aquilo que se quer, né? Há uma diferença entre o ideal e o bom. Qualquer proposta ao vir ao Congresso, o resultado final dela não é o ideal, é o que é possível ser construído. No geral da peça orçamentária, eu acho que nós temos uma peça orçamentária melhor do que a desse ano 2025 para a ação em 2026. Temos uma peça orçamentária melhor porque, em primeiro lugar, nós temos uma margem de remanejamento de 30% que possibilita que o governo não fique engessado nos movimentos no curso do ano. A ampliação dos recursos das emendas parlamentares é uma situação na peça orçamentária que nos foi herdada, que nos foi legada. A partir do governo de Michel Temer e passando pelo governo anterior de Jair Bolsonaro, o Congresso Nacional passou a ter um papel maior de coordenar cada vez mais um naco maior do orçamento. Nós conseguimos ainda no ano passado estabelecer, e também no diálogo com o Supremo Tribunal Federal, estabelecer uma trava para o crescimento das emendas. Então, o crescimento das emendas não pode ser superior ao crescimento da receita corrente líquida, conforme está nos termos do arcabouço fiscal que foi aprovado por esse mesmo Congresso, né? Eventuais mudanças que se tiveram, eventuais retirada de recursos do BPC, da aposentadoria, do PAC, seja o que for, vão ser objetos, obviamente, da avaliação, da análise por parte do Executivo, e o que tivermos divergência com isso, inclusive os recursos do fundo partidário, será submetido ao veto do Presidente da República. E na peça do orçamento, líder, há alguma previsão, por exemplo, de congelamento ou contingenciamento dessas emendas, caso o governo precise de uma parte desse recurso? Certamente, porque as emendas parlamentares, elas compõem a peça orçamentária. Então, o que é pacificado é que toda vez que se tiver algum contingenciamento, a proporção de contingenciamento também atinge linearmente, atinge no mesmo percentual as emendas parlamentares. Isso já foi pacificado, isso não só é pacificado, como isso é resultado de decisão do Supremo Tribunal Federal. Ainda bem que nós conseguimos aprovar, ainda anteontem, na quarta-feira, o projeto de lei de corte das isenções tributárias em 10%, de tributação maior de fintechs, de tributação de bets, porque esses recursos conduzirão algo em torno de 20 a 25 bilhões e diminuirá os eventuais contingenciamentos que nós podemos vir a ter no curso de 2026. Raquel? O senhor me ouve? Senador, eu queria perguntar um pouco para o senhor das prioridades do governo. Eu queria perguntar para o senhor das prioridades do governo para o ano que vem, 2026. A gente ouve muito o governo, até o presidente Lula falando das articulações políticas, os preparos para a eleição, mas eu queria entender do senhor quais são as prioridades do governo no Congresso, afinal ainda temos um ano inteiro pela frente. Raquel, nós temos que primeiro celebrar, inclusive, a colaboração do Congresso para as colheitas que inauguramos neste ano e que teremos em espaço maior no próximo ano. Veja só, nós conseguimos aprovar, graças ao Congresso Nacional, que todos os brasileiros que consomem até 80 kW de energia
não paguem mais tarifa de energia elétrica. Conseguimos aprovar que todos os brasileiros que ainda estavam precisando de um botijão de gás, com o programa Gás do Povo, possam ter um botijão de gás na sua casa. Temos o PED-MEI, que foi aprovado também no Congresso Nacional, que possibilita que milhões de jovens brasileiros possam concluir o seu ensino médio. O resultado desse ano, o Brasil saiu de novo do mapa da fome. A última vez que isso aconteceu neste país foi durante o governo de Lula II, ou seja, Lula retirou o Brasil do mapa da fome quando governou, voltou a retirar agora. O Brasil voltou ao mapa da fome nos governos anteriores e agora Lula voltou a tirar o Brasil do mapa da fome. A renda per capita do brasileiro está na sua melhor média. A renda per capita dos mais pobres teve um crescimento de 13,8%. É um crescimento histórico, desde o advento do Plano Real não se tinha isso. A inflação quadrianual vai ter a menor média da história. Esses dados, esses números todos, não me esquecendo também da menor taxa de desemprego da história, 5,3%. Esses dados, essas conquistas todas só puderam ser celebradas com matérias que foram aprovadas aqui no Congresso Nacional. Para o ano que vem, tem duas matérias que ficaram pendentes, que é a aprovação da PEC da Segurança Pública e a aprovação do PL antifacção. Precisamos aprovar a PEC da Segurança Pública porque o governo federal precisa... A Constituição de 1988 não previa a dimensão que as organizações criminosas tomaram em nosso país como tem hoje. O governo federal precisa de uma autorização constitucional para poder ter uma ação mais direta, mais efetiva, em cooperação com os governos estaduais no combate ao crime organizado. Ainda mais do que já temos feito, porque é só lembrar um rápido número. Nós tivemos mais de 6.500 operações da Polícia Federal neste governo. Nós temos 6 vezes mais operações do governo da Polícia Federal nos 3 anos deste governo do que ocorreu durante os 4 anos do governo passado. Isso é bom destacar. E muitas dessas operações para combater o coração do crime organizado no Brasil. Nós precisamos da PEC da segurança para dar chancela constitucional para que o governo, em cooperação com os estados, possa atuar mais ainda. E nós precisamos também do PL antifacção, sobretudo, conforme o texto do senador Alessandro Vieira, que foi aprovado no Senado e que falta aprovação da Câmara, para completar o ciclo das ações do governo federal e ter instrumentos de combate a essa mazela que atinge todos os brasileiros, que é a disseminação de facções criminosas e a atuação do crime organizado. Senador, Raquel, e a jornada... Senador, só um minutinho, Sônia, só para eu complementar a pergunta. Senador, a jornada 6x1, o senhor acha que é uma conquista que pode ser levada adiante, é uma proposta que pode ser levada adiante no próximo ano, ou é uma batalha muito difícil que teria que ficar para um próximo mandato caso Lula seja reeleito? Raquel, obrigado por lembrar, né? No conjunto, sem dúvida, a jornada 6x1 é uma das prioridades nossas. Nós conseguimos aprovar o projeto, a proposta de emenda constitucional do senador Paulo Paim no Senado. Ela já está em vias de ser despachada, ela vai ao plenário do Senado e após aprovado pelo plenário do Senado, virá para a Câmara dos Deputados. E aqui na Câmara dos Deputados tem o projeto de lei da deputada Érica Hilton. Seja na forma da proposta de emenda constitucional que está no Senado, seja na forma do projeto que está aqui na Câmara, é uma das prioridades até junho nós aprovarmos a jornada, o fim da jornada 6x1 e eu creio que nós já temos um consenso na sociedade brasileira entre trabalhadores e empregadores, entre patrões e trabalhadores, de que o Brasil está atrasado no fato da manutenção de uma jornada extasiante, uma jornada estressante, melhor dizendo, para os trabalhadores, e contrasta, sobretudo, com a Europa, que já superou a jornada 6x1 há muito tempo. Então, eu diria, se eu tivesse que eleger, Raquel, as 3 prioridades, as 2 grandes prioridades nossas, já para o primeiro semestre, porque nós sabemos que a partir de junho começa o calendário eleitoral e, na prática, a agenda do Brasil também muda, a de vocês, as nossas. Então, eu diria que para o primeiro semestre, as 2 grandes prioridades nossas são essas medidas da segurança pública e o fim da jornada 6x1. Então, vou só emendar aqui minha pergunta, senador. A gente está nessa mudança de ano também.
ano que vem com essas pautas que não serão fáceis de aprovar. A gente sabe que ao longo desse ano tivemos esse embate também em relação à PEC da segurança com governadores, com prefeitos, mas quero entender como é que deve ficar a liderança aqui no Congresso. O senhor deve continuar nessa liderança? Deve ter alguma mudança? O cargo, Suene, não me pertence. Pertence ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República Federativa do Brasil, eleito pela vontade soberana da maioria do povo brasileiro. Eu tenho a consciência muito tranquila que o presidente da República e o Brasil e o povo do meu estado me designou para cumprir uma missão, sobretudo a partir de 2023, que foi contribuir com a união dos brasileiros e a reconstrução de nosso país. Aqui no Congresso Nacional, tenho muita consciência que essa missão até agora tem sido cumprida com enorme dedicação, com profundo amor e com um zeloso cuidado para com os brasileiros. O resultado é esse. Nós estamos chegando aqui, antes do ano acabar, com a votação da LDO, conforme o governo queria, com a votação da LOA, conforme o governo pretendia. Então, a minha missão, até agora, eu fico muito tranquilo em dizer que ela tem sido cumprida e, obviamente, se for da vontade do presidente da República, eu estou à disposição para continuar nessa missão, que eu considero que é a maior missão da minha vida, que é ajudar na reconstrução nacional ao longo desses 3 anos. E fico muito feliz quando os dados da reconstrução nacional são esses, que eu já falei para você, para a Raquel e para todos que estão nos assistindo. Raquel, mais algum questionamento? Muito obrigada ao senador Randolfo Rodrigues por participar aqui dessa primeira semana do Poder Expresso. Eu que agradeço, Raquel. Sempre é uma satisfação falar com você. Muito obrigada, senador. E obrigada, minha querida Suane Guerreiro.